Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Para a imprensa, hoje com Leandro Adamati, o incansável Leandro Adamati, TV Serra, e também o Zé Teodoro, que está também presente nesta noite de uma sessão onde, um pouco diferente do que vinha acontecendo, hoje não podemos disponibilizar o espaço do plenário para que as pessoas pudessem vir também à Câmara de Vereadores, mas está tudo bem. Deus sabe o que faz e nós temos que agradecer acima de qualquer coisa. E eu queria fazer um agradecimento especial pela atitude do nosso menino, o Rogério, ou o Rogerinho, como a gente o chama carinhosamente, e a nossa Câmara não sofreu mais danos em função da sua atitude. Acima de tudo, devemos isso a esse menino, que de imediato ele pensou exatamente em salvaguardar a nossa casa, o seu local de trabalho, mas ele não pensou na sua segurança, onde a gente tem, até num vídeo, ele ali na proteção, subindo com extintor, tentando conter as chamas que já eram evidentes e que isso, de certa forma, nos deu uma tranquilidade a partir do momento em que vimos as imagens, acionando também Corpo de Bombeiros, a quem a gente agradece muito, não somente pela presteza do momento, mas também pela preservação do nosso ambiente, de toda a riqueza que nós temos aqui na nossa Câmara de Vereadores. Não somente em documentos, mas a parte que seria afetada, parte da nossa história está nos quadros de ex-presidentes, ex-pessoas que fizeram muito por essa Câmara, e eu tenho certeza absoluta que alguns a gente não teria aqui nem em memória como recordar, né, e ver a foto deles. Então, além dos documentos, que é extremamente importante, mas atitudes, a compreensão também dos nossos vereadores na noite de hoje, das nossas vereadoras, e tendo a sensibilidade de, no momento em que foram convocados, estarem aqui trazendo também a sua solidariedade à presidência dessa casa e compreendendo que também, hoje, além do distanciamento, nós também preservamos, é claro, a própria atitude dos nossos vereadores, demonstrando a sua grandeza, não olhando para trás, porque as fileiras da frente das cadeiras não foram atingidas, o que possibilita também nós fazermos esta sessão
e amanhã seguiremos de uma maneira mais tranquila, já começando a repor o que tem que ser reposto nessa casa, enfim, e também, é claro, em condições de receber tão nobres pessoas com a sua grandeza e a sua compreensão neste momento. Agradecer a cada um que foi solidário neste momento conosco, solidário com a história de Farroupilha, porque parte da história, ou se não toda a história de Farroupilha, está dentro desta Casa Legislativa. E como os senhores também fazem parte desta história, começamos com a nossa gratidão e convidando para o espaço destinado ao grande expediente o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, para que faça uso da tribuna no grande expediente, e a palavra está com o vereador, eu digo, o PDT foi até iluminado, porque na sua convenção, apesar de que eu não posso também deixar passar em branco de dizer de que foi tão acirrado o calor do sábado aqui, né, da convenção do PDT, que resultou também o próprio telhado e um dos reatores não resistindo à pressão, e quando acionado, eu quero dizer de que aquele calor que tinha aqui também foi, né, para o nosso teto aí, enfim, ocasionando esse momento. Bem, brincadeiras à parte, eu quero cumprimentar o Partido Democrático Trabalhista e também dizer de que como foi importante essa convenção dos senhores, como foi muito importante e muito providencial para nós, para mantermos o grande patrimônio que esta casa tem. E que tudo ocorreu, graças a Deus, sem a gente dizer assim, olha, uma felpa pegou no dedo de alguém. Então, eu quero dizer de que os senhores também, eu quero cumprimentá-los pelo que foi realizado aqui no sábado e que os senhores continuem sendo pessoas felizes. Isso é o que nos importa e essa é a parte que mais importa para nós. Então, está todo mundo bem, tudo vai transcorrer dentro daquilo que tem que ser feito e deste modo, a palavra está com o senhor vereador. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, Tiago Brunet, que me cedeu o espaço do Partido Democrático. Quero dizer, senhor presidente, que tinha assim, um calor humano aqui muito forte no sábado, que foi muito bom, muito gostoso estar aqui. Eu acho que foi uma convenção que nós tínhamos uma única chapa, onde elegemos, né, Tiago, o Tofanin como presidente, que já é um antigo do PDT, onde a sua base vai colocar, tem pessoas novas integradas, que foi todo renovado, né, Tiago, e preservando alguém que traz toda a história do partido PDT em suas andanças, né? E também não podemos deixar de agradecer aqui a atitude do Rogerinho, que estava saindo, na verdade estava tudo desligado já, né, Rogério? E na vinda da cozinha, traseira térmica, na volta que ele estava saindo, observou que tinha fogo e ele não se mexeu, não se acovardou e foi logo resolver o problema e agiu, né? E eu acho que muito obrigado da atitude do Rogerinho,
e eu acho que tinha mais uma ou duas pessoas aqui, claro, que tomou todas as decisões certas. Claro, né, presidente, eu não sei, me parece que já teve outros sinais em outros dias nessa casa. De repente, agora a hora eu tenho certeza que o senhor vai tomar todas as providências para que nós preservamos, de fato, a nossa história hoje desse fato e para outros, e que não aconteçam outros fatos, né? Que de repente possam vir, não sei se é a parte elétrica ou o quê, mas eu tenho certeza que o senhor vai estar vendo isso. Senhor presidente, eu trouxe aqui uma foto, não sei se tem aqui, do nosso deputado Marlon Santos. Rogerinho, que então eu trouxe ali uma foto bem singela da entrega de uma emenda parlamentar que nós entregamos então para a gestora Janete, que vai fazer uso desses R$200 mil, que é recurso livre. Eu acho que nesse momento que o hospital vive com pandemia e também falta de recurso, esse dinheiro é bem-vindo, porque a partir de outubro, setembro, ela já pode fazer o uso desses valores, e não é para obra, não é compra de equipamento, é justamente para ela gastar, claro, dentro das condições aí que a emenda parlamentar permite, mas é recurso livre que ela pode fazer uso no nosso hospital. E também não posso deixar de dizer que o Marlon Santos já, nos últimos 2 anos, no seu mandato, menos de 2 anos, ele completa com essa emenda parlamentar R$700 mil, e nós, aproveitando a vinda dele e toda a simpatia dele com o nosso hospital, pedimos mais em torno de R$300 mil, que não vai chegar a isso, mas segundo ele vai chegar perto de R$300 mil, R$260 mil, que ele enviará para nós aí nos próximos meses, se comprometeu perante a mim, perante a Janete, perante ao público de Farroupilha, porque isso também depois ele externou ao público na Rádio Espaço. Então, queremos aqui agradecer mais uma vez o deputado Marlon e todas as emendas parlamentares, a doutora Leonora, que ele trouxe, foi para o hospital. Senhor presidente, eu fui convidado também para estar lá no Palácio do Governo, quando o governo lançou essas obras aí de toda a região. Fui convidado pela Francis Somense, onde o Tiago, o William, então, esteve junto. Claro que na verdade não era essa foto que eu queria mostrar, mostrar era um videozinho que eu fiz lá, fiz algumas perguntas para o Arthur Lemos, que é o chefe da Casa Civil, perguntando de onde veio esses recursos. Então, esses recursos foi a economia do governo do Estado, foi algumas vendas de estatais que foram feitas, que é um valor de R$1,3 bilhão que eles vão investir em infraestrutura nas nossas estradas do Rio Grande do Sul, que eu tive pesquisando entre o Rio Grande do Sul e eu acho que teve o estado do Paraná, no Paraná, que neste momento também investe muito em infraestrutura. Claro que o meu intuito de perguntar para ele começou, de fato já começaram as obras, aqui e em outros lugares, mas é o término dessas obras, tá? Porque tem que ter um começo e uma finalização, senão vão trabalhar esses R$1,3 milhão aí 2, 3 ou 5 anos, não, eles têm 2 anos. Até final de 2022, segundo eles, até a eleição eles querem ter feito todas essas obras já propostas, até porque os projetos, a maioria deles já estão prontos. Então vão dar início e vamos estar cobrando. E uma coisa muito importante para nós todos, vereadores, é fiscalizar essas obras e como estão feitas. Eu sei que o asfalto, às vezes, é difícil de nós mensurar a qualidade, porque ali são elementos que são misturados e depois com capa, brita e outros elementos que daí compõem a massa asfáltica. Mas uma coisa, Roque, é muito certo. Nós temos que ficar de olho para não vir asfalto frio neste momento, né? Neste momento que
estamos de inverno, se tiver uma temperatura abaixo de 10 graus, ou mesmo que esteja acima de 10 graus, se sair o asfalto lá de São Leopoldo, de outro lugar, e não tiver uma boa vedação, ou não tiver o caminhão que faz o aquecimento, o asfalto vai chegar aqui frio e esse asfalto não vai prestar, ele não vai durar, ele não vai fazer a colagem. Eu acho que isso é o princípio básico. E claro que nós temos que cobrar e se mostrar lá perante a empresa que vai estar fazendo, porque se nós estiver lá, nós vamos depois cobrar dela para que refaça, porque esse asfalto que foi feito aqui, um pedaço aqui de Farroupilha, que se degradou rapidamente, a gente fez com que a empresa fizesse de novo, e fez. Então, se nós todos estar comprometidos e estar pedindo de vez em quando um parecer deste produto, é um sinal que nós estamos de olho e depois vamos cobrar. E também, eu não sei, Tiago, ficamos de marcar aí uma conversa para nós dar uma olhada naquele acesso lá do Burati. Não sei se nós já temos retorno ou não, porque lá é um acesso muito perigoso e é um assunto que nós vamos estar discutindo muito, que vai estar logo aí na frente. É importante todos nós, vereadores, se envolver, assim como todas as entidades vão estar envolvidas nos pedágios. O pedágio, pelo que eu vi, ele não tem volta. Ele está decidido, até porque, conversando com algumas entidades aqui de Farroupilha e muitos moradores, é claro que chegou num ponto que nós chegamos, eu acho que cansamos de cobrar recursos do Estado, porque mesmo este recurso, com esse 1 bilhão e 300 que o Estado está mandando, para a nossa região aqui, da região de Bento Gonçalves, como eles citam, né, que é Caxias, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Garibaldi, Flores da Cunha, que pega esse aglomerado de cidade, que dá em torno de 800 mil pessoas, vem 20 milhões. É pouco, é nada, pelo fator de que se deixou de investir 20 anos aqui na nossa região. Faz 20 anos que não se bota mais nada pelo Estado. Mas o pedágio, eu vejo que ele não tem volta. O que nós temos que debater muito é que, primeiro, o dinheiro arrecadado aqui, que seja aplicado aqui. Primeiro, que tenha um preço justo nesse pedágio. Segundo, tem um valor que eu não sei bem como estão chamando, como estão ainda, não está bem claro para nós todos, que eles fazem uma espécie de venda do ponto. Então, se vende o ponto por X valores, e que esse dinheiro é que nós temos que ficar de olho aonde ele será aplicado. E se é vendido na praça aqui da 122 ou da 453, que esse valor também seja aplicado na nossa região. Então, presidente, provavelmente vai ter reunião do Coredes, o senhor vai estar participando, outros. Eu acho que não sei aonde serão essas reuniões, mas será já essa semana, porque o governo ele vai agir rápido com isso, que pelo que eu entendi, até o final do ano ele já vai estar com esse pedágio pelo menos já encaminhado, as empresas já meio que, não sei se licitada, mas enfim. Então vamos ficar muito acompanhando, porque depois que foi, né? Aí não tem mais volta. Nós temos o pedágio aí que no passado, que eu acho que o Pascoal brigou muito, e nós temos que reconhecer isso para não ter esse pedágio. E uma coisa, né, Tiago Ilha, que nós temos certeza é que não vai ter pedágio entre Farroupilha e Caxias. Isso é fato, não vai ter. Mas, e também uma coisa que, doutora Eleonora, não posso deixar de falar, que foi falada até pelo governador e outros representantes, que todo esse... Eu percebo que o governo do Estado ele está arrumando a casa. Ele está arrumando a casa financeiramente, presidente. Pelo que a gente vê, está se organizando. Tanto que sobrou esse valor para aplicar de oriundos de dinheiros que eles conseguiram poupar aí, entre todas as ações que eles fizeram. Mas essas ações começou com o governador Sartori. Então, isso é um fato, eles deram continuidade nesse trabalho que eles começaram, e então não podemos deixar de citar isso. E eu quero também falar Tiago, eu sei que nós temos aqui, depois até eu ia pedir para tu assinar junto um requerimento
da Corsã, que nós agora estamos numa época de chuvas, ou então era para ter chuva, está chovendo pouco esse inverno, e se nós não termos chuva no inverno e continuar com o verão seco, como foi este ano, eu conversando com o Elton, é bem possível que nós ficamos sem água lá na barragem do Burati, porque esse ano a reserva do Burati ela chegou em torno de 40% no reservatório. Então hoje eu vou fazer um requerimento para que o Elton, já conversei um pouco com o Elton, até tinha conversado um pouco com o Roque sobre esse assunto, para que ele mande então daqui 2 meses o diretor que vai executar a obra que leve a água da barragem São Miguel, hoje, que segundo eles tem água sobrando, até o Burati. E que então, nessas épocas de estiagem, nós temos a garantia do abastecimento de água para a Farroupilha. É um assunto que eu até gostaria depois que, se pudesse, eu ia pegar a assinatura de todos os vereadores, mas com o fato aqui a gente ficou um pouquinho limitado, mas se todos os partidos aí puderem compartilhar desse contexto aí, desse assunto, eu ficarei grato. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, vereadores. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Eu convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Marcelo Broilo. Muito obrigado, presidente Tadeu. Saúdo aqui os colegas nobres vereadores, vereadoras, Leandro Adamati, representando a imprensa, o Jorge também ali está, pessoas que nos assistem de casa. E comentar 2 assuntos na noite de hoje, agradecer também à doutora Eleonora, ao Felipe, pelo espaço a mim concedido. É corriqueiro os projetos que vêm do nosso executivo e hoje mais um, que eu quero comentar, que está em tramitação nessa casa, que é o projeto 22/2021, que fala sobre o nosso parcelamento de solo. Vamos ter, sim, uma audiência pública, exemplo do que fora o 19 também, na quarta passada, também para apreciação dos colegas. E queria falar um pouquinho desse importante, mais um importante projeto do nosso executivo. Se nós verificarmos o que seria parcelamento do solo, seria a divisão da terra em unidades juridicamente independentes com vistas a edificações, podendo ser realizado na forma de loteamentos, desmembramentos, fracionamentos, sempre mediante aprovação municipal. Seria uma concentração equilibrada, senhor presidente, promovendo, sim, o desenvolvimento urbano, mediante controle e uso adequado e aproveitável do nosso solo. Não obstante a isso, esse projeto vai ao encontro a adequar a lei federal também. Faz ajustes importantes, deixa mais nítido o assunto em pauta e faz com que, no momento que Farroupilha cada vez mais está mais pujante, sendo lembrada por todos, por cidades vizinhas, investidores também, e temos notícias de pessoas investindo com edificações, com condomínios. Isso aqui é muito importante, pessoal, faz com que, além de delegar o crescimento adequado da cidade, que ela respire, tenha suas metragens corretas, certas, faz com que se trafegue melhor, que a cidade flua, certo? Até para não sobrecarregar um ponto e deixar outro sem uso ou de forma inadequada. Então, peço, ainda ele tem alguns dias de projeto, com bastante atenção e apreço, mais esse importante projeto do nosso Executivo Municipal. Aproveitando a fala do nosso colega Amarante, a qual mostrou a foto com o nosso governador, com a nossa deputada Fran, junto ao colega Ilha, que desceram a Porto Alegre na quarta passada, se eu não me engano, na quinta. Eu quero me ater não só a esses investimentos nas estradas todas que nos ladeiam aqui a nossa cidade, mas eu quero falar da 813, que também está contemplada com 3,4 milhões. E eu queria dizer o seguinte, Amarante, é perfeito que você colocou a questão,
Mas nem tudo sai no nosso tempo ou na velocidade que gostaríamos. Não é uma semana que o recurso sai, certo? Importante o esforço de todos e de vocês também. Porém, eu quero dizer que nunca a soma de esforços foi tão importante nesse momento, doutora. Por quê? É uma construção. A gente não pode esquecer de colegas que aqui também passaram, vereadores na outra gestão, que também lutaram pela 813. Eu mesmo passei por ali ontem e já vi como a sexta-feira o dia foi ensolarado, começaram as obras. E então eu cito a própria doutora Eleonora que estava, o colega Sandro, o próprio Tiago William, Tiago Brunet, Roque, que estavam e tiveram todo o seu esforço também. Quero exaltar também os nossos deputados Búrigo, Zanquim, Costela, Juvir Costela, secretário de Logística e Transportes do MDB. Não podemos esquecer também o ex-prefeito de Garibaldi. É um esforço muito grande da cidade vizinha, o Antônio Setolin, MDB também, que lutou muito por essa estrada. O nosso prefeito e vice, intervenções agora também somando esforços. Então, eu quero dizer o seguinte, temos também na nossa bancada passada o Arielson, o Jorge Sense, que lutaram muito por isso, Belaver também, o Jonas, que estava como vereador. Então, é um conjunto. No momento que esses 6,7 quilômetros que vão até o encontro da cidade de Garibaldi, ao encontro da BR-470, que realmente foi um esforço enorme de todas as entidades também organizadas do nosso município, presidente. O esforço Desvio Blaut, Nova Sardem, que também lutaram muito. Então, eu quero dizer o seguinte, Amarante, é um conjunto, certo? Que a gente não pode esquecer dessas pessoas que aqui passaram. O esforço, novamente, do nosso executivo, nosso prefeito, que luta por várias frentes, inclusive essa. Então, a gente vai ter logo em seguida, estão sendo retirado todo aquele asfalto destruído, assim dizendo, e feito toda uma malha nova, todo um recapamento. Então, a minha fala não vai ser extensa, eu queria só, então, comentar. Estamos num momento de alegria, porque eram muitas promessas, idas e vindas, doutora Clarice, que não se efetivava. E é uma realidade, na sexta-feira começou, tão importante trajeto, certo? E nós focando essa parte do turismo, certo? O aeroporto regional também chegando, Sandro, é importante. Então, assim, acho que estão todos de parabéns, não vamos achar quem é o pai da criança, como se diz, e não podemos só pender para um lado ou para o outro. Eu acho que não podemos esquecer, peço desculpas se porventura, eu sei que tem mais nomes importantes, ex-prefeitos, né? Pascoal, Bareta, que também lutaram muito por esse asfaltamento 813. E temos a 122 e outras rodovias também. Então, o protagonismo que eu falo nesse momento é para todos. Certo, senhor presidente? Da minha parte, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Com certeza, Felipe. A parte ao vereador Felipe Maiori. Boa noite a todos. Em cima dessas lembranças, Marcelo, eu sei porque a minha esposa vem da comunidade de Linha Paese e minha sogra, 20 anos que estamos juntos, inclusive, mas o que eu queria dizer, Cleiton Feraboli e toda a comunidade de Linha Paese, eu acho que esses são os merecedores. Perfeito. De tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer, porque esses sim fizeram manifestações, fizeram muitos ofícios, fizeram muitas reivindicações. Eu acho que se não fosse a comunidade, eu acho que ninguém iria dar muita bola. Então, eu quero só fazer esse complemento, que quem tem que levar os louros realmente é as comunidades daquelas localidades que vai ser asfaltada, né? Muito obrigado. Certo. Perfeito, Felipe. Muito obrigado pela intervenção. Como eu disse antes, tinha esquecido de alguém, certo? Então, bem lembrança da Linha Paese. Ok. Ok. A parte cedida. ao vereador Juliano Baumgarten. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Obrigado, Marcelo, pela parte. Acho que é importante uma coisa, que bom, né, Gilberto Amarante, meu colega vereador, que veio essas notícias. Só que o que mais nos deixa triste é que nós temos que sempre chorar, brigar, espernear, porque é direito, uma coisa básica. Parece que nós temos que mendigar e ir lá pedir favor, como se nós não tributássemos para o Estado. Que vergonha isso aí.
Que bom que está sendo feito e cabe um detalhe, temos que ficar atento com a própria qualidade da camada asfáltica, para daqui de um ano a gente não está brigando para lá fazer uma operação tapa-buracos, temos que ficar em cima. Que bom que se avança, mas infelizmente muito lento esse avanço, muito lento. Quanta coisa que a gente produz aqui, exporta, leva adiante, e nós temos que ficar sempre nas migalhas. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Juliano. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. E nós convidamos, logo depois da fala do vereador Marcelo Broilo, o Partido Progressistas para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Abre mão. E, para fechar, eu convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que estão também na sua casa acompanhando essa sessão, hoje o que me traz aqui é trazer o reconhecimento, né? Esse momento que nós estamos comentando aqui, foi a fala inicial dos vereadores sobre essa boa notícia para a nossa região. Nossa região que não só merece investimentos, né, por todos os governos, principalmente pelo governo estadual. E eu fui muito crítico, inclusive, ao atual governo estadual aqui em alguns momentos e pude perceber, no encontro que estive lá junto com o vereador Amarante, a deputada Fran, que o que foi anunciado, isso é importante até deixar claro aqui, e claro que a gente entende, que foi o maior investimento de um governo estadual da história da nossa região, né? Infelizmente até, porque a gente gostaria de ter tido outros grandes investimentos, mas tem que reconhecer e ser justo, é o maior investimento já feito na nossa região em toda a sua história. Então, presidente, é um momento histórico, sim, e que nós precisamos, como legisladores, reconhecer esse investimento, né? A deputada Fran foi fundamental, né, no trabalho, assim como todos os outros deputados regionais, secretário, próprio governador, mas a Fran, em alguns momentos, sofreu muito, né? E sabe que hoje o que os vereadores que são da base governista sabem que quando a gente está numa base de governo, a gente sofre com tudo que acontece na volta desse governo, né? E muitas vezes a Fran tem aguentado muito firme no ponto de vista político de fazer parte dessa base de governo, mas uma coisa que eu nunca duvidei da nossa deputada Fran é que ela tem sempre o principal objetivo dela, que muitas vezes não é tanto de holofote, mas sim de trabalho, de baixar a cabeça, de trabalhar, de buscar o resultado sendo acontecido. Tanto é que, também pelo esforço da deputada, isso aconteceu, e que é bom quando uma comunidade se une, e eu discordo até um pouco do Juliano, seria muito bom, Juliano, que nós não precisássemos cobrar nada e não viesse, mas desde que a história da política existe, né, na humanidade inteira, né, se a gente olhar toda a história da humanidade como um todo, o senhor professor sabe disso, sempre foi necessário fazer cobrança. Porque seria muito bom se a gente só esperasse e cada um cumprisse a sua parte. Mas em todos os governos, independente se é o modelo como nós vivemos no Brasil ou outros, a pressão sempre precisa existir. Aliás, se a gente olhar na nossa vida empresarial, né, tem que ter alguém lá cobrando? Tem que ter. Se nós olharmos na nossa vida conjugal, se ninguém cobra, a coisa anda?
Às vezes tem que alguém chegar e cobrar. Então, nós também, eu acho que esse trabalho é um trabalho que a gente faz com gosto, né? Porque como o vereador Broilo citou aqui, os colegas também se manifestaram, quando o esforço é somado, vereador Felipe Maioli, por toda uma cadeia, seja pela comunidade que nunca desistiu, por pessoas idealizadas como o companheiro Cleito Ferraboli, né? Aliás, por orgulho do nosso partido, foi nosso candidato a vereador, uma liderança que a gente acredita muito e fez um belíssimo trabalho, uma belíssima votação também nessa comunidade, e eu sei que ele é um apaixonado por essa defesa dessa obra, né? Eu acho que é justo esse reconhecimento e nós também gostaríamos de reconhecer a pessoa do Cleito e de toda a organização da sociedade lá de Nova Sardenha. Mas quando todo mundo está puxando para o mesmo lado, a coisa acontece. Então esse é um exemplo que nos alegra ver que todo mundo está procurando fazer sua parte, seja as lideranças, seja o apoio que nós fizemos, o movimento que o vereador Amarante fez. Olha que movimento bem feito, bem organizado, né? Unindo os vereadores daqui, na região, né? Buscando fortalecimento. Eu acompanhei isso. Olha que resultado bom deu. Eu me lembro que uns dias antes inclusive eu tinha dado a minha palavra que iria junto numa possível manifestação. Eu disse para o Amarante, tem uma possibilidade do governo de nos contar uma notícia. Vamos conversar? O Amarante disse na hora, não vamos fazer nada, vamos conversar. Eu, inclusive, queria colocar aqui uma moção contra os pedágios, né? A volta do pedágio em Farroupilha aqui. E aí nós vimos que tinha brecha de conversa, vamos conversar primeiro. E a notícia melhor que a gente pôde ouvir lá é que entre Farroupilha e Caxias do Sul não vai ter pedágio. Então, essa era uma assombração que vivia, e eu falei aqui muitas vezes sobre isso. Então, a gente não pode voltar para trás, a gente precisa avançar. Então, nesse sentido, eu queria, mais uma vez, em nome de todos os artistas dessa conquista, agora cabe não só aos deputados estaduais, que é prerrogativa direta, mas a nossa, como liderança, de acompanhar para que a obra aconteça rapidamente. E o que tem me parecido que logo depois do anúncio já teve movimentações de obra. Né? Sexta-feira, né, Broilo? Então, isso é bom sinal, né? Porque anunciar e depois vir, e depois vir, e depois vir. Então, quando eu vejo que uma coisa acaba casando com a outra, eu acho que isso a comunidade ganha, todo mundo ganha com isso. E nós estamos certamente muito contentes com essa questão. Hoje eu estive na comunidade do bairro... Comunidade do bairro, agora me fugiu o nome do bairro aqui. Comunidade do bairro, logo depois do 1º de maio, tem o Monte Verde. Comunidade do bairro Monte Verde, lá no Fio. Foi lá para o Zeco Fio hoje de tarde. E nós tivemos lá, há 2 meses atrás, com o secretário de Obras, mostrando um problema que tem na comunidade, que é atrás do salãozinho que a comunidade se reúne, que, inclusive, na gestão anterior, nós iniciamos fazendo toda a parte de jardinagem, plantação de grama, começando o lugar para fazer um campinho de futebol para as crianças poderem, uma área de lazer, né? Para as crianças poderem brincar lá. E 2 meses atrás nós fomos com a esperança que na semana seguinte ia ser realizado, né? Até hoje não deu tempo hábil da gente fazer um requerimento, mas eu aproveito esse ensejo que tenho aqui, líder do governo, para que a gente possa criar um cronograma, porque ninguém é obrigado a dizer que pode fazer, mas quando diz que pode fazer, tem que fazer. Se tu vai lá na comunidade e diz, vou fazer, faça. Então, digo, não tem como fazer. Vai demorar 6 meses para fazer. Vamos demorar 1 ano para pensar em fazer. Quando você vai lá e fala para o presidente do bairro, vamos fazer, tem que fazer. Ou tem que dar uma satisfação porque não fez. E o meu papel como vereador é cobrar, e hoje não tive tempo hábil, amanhã eu vou de novo protocolar na prefeitura e se não tiver nenhum resultado na próxima semana, farei aqui de forma oficial um requerimento na Câmara Municipal. Então, eu acho que essas questões é preciso se ajustar, porque daqui a pouco a gente começa a pensar que pode ser que seja algum movimento político, né? Por ser
alguma reivindicação ligada a um vereador, que eu acho que não teria a menor explicação, né? Porque quando a gente governa para todos. Aliás, esse foi o discurso do prefeito quando nos recebeu, foi o discurso dele na posse e tem sido o discurso dele na imprensa. Então, que isso, como, por exemplo, eu vejo que tem olhares diferentes, hoje mesmo, uma outra reivindicação de uma comunidade, levei ao secretário da Agricultura, Fernando Silvestrin, imediatamente agendou para que a gente pudesse ir lá tentar resolver o problema amanhã de manhã cedo. Mesma prefeitura, uma secretaria que nos trouxe resposta, vereador Belaver, de uma forma diferente, né? Não é que a prefeitura tem que fazer todos os problemas resolver, mas a Secretaria de Obra vai ser a mais demandada. Então, eu imagino que a Secretaria de Obras precisa ter uma organização, né? Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, depois faço aquilo outro. Para que, senão, a gente desperta uma expectativa na comunidade e a comunidade cobra a gente, né? Porque estava lá na comunidade, o vereador estava lá na comunidade, o presidente da associação estava lá na comunidade e o secretário de obras. Olha, esse aqui é o problema. Tá, vamos fazer. Semana que vem nós vemos aqui. Então, já passam 2 meses, o pessoal, né? Não adianta nem a gente dar desculpa na pandemia. Então, a gente precisa dar retorno e eu gostaria de aproveitar esse meu espaço de vereador para que pudesse ter esse retorno, para que a gente pudesse vir aqui dizer que a comunidade de Monte Verde foi atendida. Bom, gente, era o que eu tinha para o momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E eu gostaria de comunicar a ausência do vereador Caleb Coelho, justificada, mas o vereador Caleb Coelho também não se faz presente na noite de hoje com a justificativa ou a falta justificada. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.